Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a Gabriela Scarlatti E eu sou o Milton Scarlatti. e este é o podcast A Dupla. Hoje nós vamos começar a falar sobre relacionamentos, certo? Certíssimo. Que é algo que é a grande questão de todo mundo, certo? A gente Sim. poder conseguir nos relacionar melhor em todos os aspectos das nossas vidas, né? Eu vejo por mim, e assim, agora em clínica, a gente nas nossas trocas e conversas, a gente vê como é difícil, né, se relacionar com as pessoas e principalmente com a gente mesmo. E muitas vezes a gente nem se dá conta do que é se relacionar com a gente. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre as nossas vidas e o que está incluído nas nossas vidas, a forma da gente se relacionar, né, com as outras pessoas e dentro de cada contexto. Eu sei que, e já aprendi com você, né, dentro do algoritmo que a gente vai falar exaustivamente aqui, que é a questão de que a gente aprendeu muita coisa errada, né, em vários aspectos, mas principalmente a forma de nos relacionarmos, né? Então, normalmente existe um casamento, uma união, um nascimento, a gente nasce e aí a gente aprende, né, a conviver com as pessoas da nossa família, do nosso meio social, a escolinha, a rua, o inglês, não sei o quê. Depois a gente é induzido a ter que estudar para poder arranjar um bom emprego, para cuidar da nossa vida profissional e aí sim de encontrar alguém, cuidar da nossa vida afetiva, para daí, se sobrar um tempinho, a gente cuidar da nossa vida pessoal, né? E quem sabe no fim da vida, se der, a gente cuida e olha um pouquinho para a nossa vida espiritual. E a gente veio percebendo, eu vim percebendo que não estava rolando muito, né? E analisando outros contextos de outras pessoas também, havia algum ponto que não estava se fechando, né? Do porquê que a gente não tem conseguido se relacionar bem e desenvolver uma vitalidade nas nossas vidas, né? Porque está sempre todo mundo muito cansado, com muitos problemas de trabalho, de afetividade, de amoroso e na família, paraná. Como é que você sugere que funcione, né? O porquê que está errado a forma como a gente vem se relacionando hoje em dia e qual que é a sua sugestão, né? De ter todas as nossas vidas de uma forma saudável e equilibrada, incluindo explicando quais são essas vidas, né? Pois é, na verdade, nós não temos uma única vida. Nós temos várias facetas da experiência, da nossa experiência no mundo. Ser no mundo significa que nós temos que atuar com vários eus. Então, tem um momento em que você, ao nascer, claro, certamente dentro de uma visão espiritualista, você é um ser espiritual que, como o jesuíta Teilhard de Chardin nos falou, nós somos seres espirituais numa experiência humana. Ora, partindo desse pressuposto que nós somos seres espirituais com uma experiência humana, nossa primeira vida, então, é espiritual. E aí, chegamos na Terra para viver essa experiência humana, como o jesuíta muito sabiamente expôs. Muito bem, quando nós chegamos e vamos viver a nossa vida pessoal, como você bem disse, no início da vida, o ser humano, ele não tem condição de gerir a própria experiência. Ele precisa de alguém que cuide dele. Nos primeiros 7 anos de existência, primeiro setênio, é crucial para o desenvolvimento. Então, aí na sequência, como você também disse, enfatizou, as pessoas vão para uma escolaridade, para formar um conjunto de conhecimentos para ser um profissional, para exercer uma profissão, para ganhar dinheiro, para pagar as contas. Agora, na sequência ainda, você também explicou que as pessoas procuram um encontro afetivo, num casamento, formando uma família, tendo um contato com o social, para ter realmente uma vivência amorosa, uma paz de espírito.
Eu acabei de determinar aí, dentro do conhecimento dos 5 elementos, que chegou muito cedo na minha vida de estudante da existência humana e do comportamento, ciências do comportamento. Esses 5 elementos, eles chegaram até os meus estudos pela medicina tradicional chinesa. E aí, essas 6 vidas que nós acabamos de elencar, vida espiritual, vida pessoal, vida profissional, vida afetiva, vida familiar e vida social, elas determinam o conjunto dessa obra maravilhosa que é a existência humana. E como é que se encaixa essas vidas com esses elementos? Pois é, e é muito incrível que os mestres que formularam todos esses conceitos, eles trouxeram ensinamentos maravilhosos. No primeiro deles, na vida espiritual, o conselho básico é que o indivíduo chega aqui na Terra para desenvolver um coração amoroso, um relacionamento fraterno com o seu semelhante. Esse é o primeiro desafio. Agora, na vida pessoal, se essa criança de 0 a 7, no meio da família, não conseguir desenvolver uma vida pessoal sustentável, de forma harmônica, ele vai criar traumas, como nós estudamos na psicanálise. Ora, os traumas da primeira infância são cruciais, de novo, para que o indivíduo possa se desenvolver. Então, aí começa o drama humano, porque se você, na primeira infância, com a mamãe, com o papai, já criou mágoa, né, no relacionamento familiar, já está aí a primeira célula doente da sociedade. Né? E essa célula doente da sociedade, que é esse primeiro núcleo, o indivíduo vai levar isso para o meio profissional dele. O que mais, você também citou, as pessoas falam muito do cansaço. O que mais eu ouço na clínica são os profissionais chegando, pessoas jovens, extremamente cansados após um dia de trabalho. Ora, não deveria ser assim. Nós deveríamos aprender a lidar o dia a dia, no seu trabalho, com alegria e não sob tensão. Infelizmente, o que se vê é essa tristeza, dessa pressão que as pessoas sentem e do cansaço que elas têm no dia a dia, na correria do dia a dia. E quanto à vida afetiva, né, a mesma coisa também, porque os relacionamentos eles acabam virando, se tornando competitivos. Então, o casal que está competindo um com o outro, como se apresenta também muito, não tem condição de ser um casal feliz, porque nós viemos aqui para sermos solidários, fraternos, e não inimigos, competidores, adversários. Infelizmente, o que nós observamos na queixa costumeira, clínica e na vivência que nós temos, é essa disfunção do ser humano em relação à sua mente, ao seu intelecto, o conjunto de conhecimentos que ele desenvolve e a prática na vida, o dia a dia, né? Especificamente falando. Então, esses mestres todos que nos orientam ao longo da história e que nós estudamos na psicanálise, nós estudamos na medicina tradicional chinesa, nós estudamos na clínica psicológica também, os autores da psicologia também, o que acontece? Esses mestres todos nos trazem conhecimentos, técnicas, para que, ao aplicá-las, provavelmente consigamos resolver essas questões de relacionamento, o ser humano ser mais saudável, ser mais feliz, ter uma vida mais longa, uma vida mais saudável. Esse é o grande desafio. E essa é a proposta que nós, no Instituto Milton Scarlatti, desenvolvemos. Ou seja, a proposta de lidar
com uma série de conhecimentos, de técnicas, para que as pessoas tenham uma vida longa, saudável, próspera e feliz. Você vê, a gente falou agora bastante da parte, né, oriental, mas no outro podcast nós falamos em outro momento sobre a psicanálise, né? E uma das coisas que o Freud fala do mal-estar na civilização. Sim. Né? Então, quando a gente está falando da nossa vida social e de todos os nossos relacionamentos, cabe muito bem, né? Eles se complementam muito esses ensinamentos, né? Freud não falou com essas palavras que você falou agora, mas o que ele fala sobre o mal-estar na civilização simplesmente valida tudo que a gente está falando, né? Dessas confusões, dessas dificuldades, dessas angústias, os traumas que vão gerando na gente e não é saudável. E o grande discípulo dele, o Reich, William Reich, ele trouxe um conceito muito preocupante. Ele denominou, na época em que ele fazia clínica psicanalítica, um fenômeno chamado peste emocional. E essa peste emocional que o Reich identificou, infelizmente, ela está presente nos dias de hoje. Né? O que significa isso? É todo um conjunto, um padrão padrão de pensamento e de atitudes dissonantes dessa vivência fraterna que nós estávamos falando. Vamos então só organizar um pouco. Vamos começar então sobre todas as nossas vidas. O início de tudo está na vida espiritual, certo? Sim. Vamos começar então a falar um pouquinho sobre a vida espiritual e qual elemento que está relacionado, e depois a gente vai passando uma por uma explicando. Então, a vida espiritual, qual é o elemento da medicina chinesa que fica dentro da vida espiritual? Então, os 5 elementos, eles são representados por um diagrama muito simples, né? Onde no topo desse diagrama ele tem o elemento fogo. O elemento fogo, dentro da minha percepção, né? Eu peço até licença aos grandes mestres, mas foi um estudo que eu elaborei ao longo da vivência clínica, da minha própria experiência. Então, o elemento fogo, para mim, que é regido por 2 meridianos de acupuntura, que é o coração e o intestino delgado, ora, como o elemento fogo tem o meridiano do coração, eu criei uma analogia de que certamente é isso. Você é um ser espiritual que veio para a Terra para desenvolver um coração amoroso. Pois é, porque se a gente não tem esse foco e que fizer as outras coisas, não adianta nada. Não adianta nada. O que nós vemos muito no planeta, em várias etnias, em vários povos, e cada vez mais crescendo, é uma materialidade só, onde os indivíduos abandonam um conceito espiritual da vida. E, a meu ver, ao abandonar esse conceito espiritual da vida, você está abandonando justamente o início virtuoso, que é você se sentindo um ser espiritual, vindo para uma experiência humana e para ter fraternidade. Então, o elemento fogo é que rege essa primeira vida espiritual. Ora, na vida espiritual, entende-se, não é, que ao desenvolver tudo isso, porque a dura realidade que o ser humano busca não encarar é que nós temos uma existência terrestre limitada, né? Nós estamos aqui por algumas décadas, talvez um século de vida, provavelmente, se tivermos vida longa, vida saudável, sim, um século, mas não muito mais do que isso. Então, nós não podemos ignorar que nós viemos de um plano espiritual e que vamos voltar para ele, né? Então, isso é independente de crença religiosa. Isso é patético, ou seja, você está, né, é taxativo. Ora, se eu não compreender isso, eu não estou vendo a realidade da vida. Entendendo isso, eu vou procurar, na minha experiência pessoal, que o próximo elemento é o elemento terra,
E o elemento terra é muito interessante, porque ele rege outros dois meridianos importantes, que é estômago e baço pâncreas, né? Estômago e baço pâncreas, olha como é interessante o ensinamento do mestre chinês, né? Você se alimenta desde o primeiro dia, né? Seu estômago precisa estar bem alimentado. E o baço representa um órgão extremamente de colaboração com o processo digestório. E o que mais as pessoas têm são problemas no estômago, né? Sem dúvida. Dentre outros. Sem dúvida. Foi a grande chaga da minha família, né? Eu observei isso muito jovem ainda, pela má alimentação, pela alimentação desequilibrada. Então, a verdade é essa. Na sequência dessa vida pessoal, é você aprender a se cuidar. Isso, vamos falar então agora da vida pessoal. Exatamente. Então, saindo da vida espiritual com o elemento fogo, a gente dá continuidade, chega na nossa vida pessoal, que é o elemento terra. Exatamente. E aí vamos falar um pouquinho então agora das emoções e como é atuar na nossa vida pessoal. Esse elemento é muito simples de entender, é você se cuidar, né? É o autocuidado, né? Esse self que é você, essa entidade que é você, e, claro, você se cuidando de forma equilibrada e saudável, em todos os níveis. O nível do pensamento, o nível da alimentação, né? O nível do movimento que você vai desenvolver. Então, a vida pessoal ela é muito rica. E é importante, o que eu determino sempre nos ensinamentos, é que é você com você. Não tem ninguém na sua vida pessoal. Ah, não, mas eu gosto de sair com os... Não, isso é um outro momento, é a área social, né? Que é válida, é importante, tudo bem, mas vida pessoal é o seu paladar, é o seu descanso, é o seu pensamento, aprimoramento, a sua intuição, né? É o seu estudo, é a sua higiene, enfim, vida pessoal. Quando você aprende a cuidar de você. Quando você deixa de ser menino ou menina e criança, propriamente. Você vai para a adolescência e para a fase adulta. E esse momento é um momento de muito desafio. Não é? E o que a gente observa, nas aulas a gente enfatiza muito isso, tem uma fase que tem tanto o menino quanto a menina, nem banho querem tomar. Adolescência, então, né? Que é um absurdo, mas assim, é um momento em que a juventude vive. Não é? Então, vida pessoal basicamente é isso. E muitas vezes, até por crenças, assim, existe uma confusão das pessoas acharem que é egoísmo cuidar de si. Né? Tipo, ou que tem isso de egoísmo de cuidar de si e também a anulação, né? Do tipo, as pessoas fazem tudo pelos outros e nada por elas. Exatamente. Né? Como se fosse uma recompensa. E no fim, não, na verdade é só um maltrato, né? E como é importante, quando a gente for para a próxima vida, dentro dos 5 elementos, que é o elemento metal, no qual eu entendi que esse elemento ele lida com a nossa vida profissional, a vida do trabalho, né? Vida, enfim, de acumular patrimônio, toda essa parte assim financeira da sua vida, não é? É muito comum na clínica eu ouvir a pessoa dizer que não teve tempo de almoçar, que não teve tempo por causa das reuniões sucessivas. Isso é a coisa mais absurda que pode existir, não é? Porque, preste atenção, nesse momento, quando você está valorizando muito a vida profissional, você pulou a vida pessoal, porque o seu momento de alimentação é extremamente importante. Você já não está sabendo se cuidar. Ou seja, o que era para acontecer como exceção, que uma vez ou outra você não consegue, virou regra. Vira regra. E ao mesmo tempo, vira regra. Às vezes o que só falta é uma melhor organização. Exatamente. Porque não é
tão demandante assim, a ponto que você não consiga priorizar alguns minutos da sua vida para você, né? Eu até vou afirmar para você que muitas vezes a demanda é exagerada das empresas em geral, de todos os E conglomerados. de como as pessoas percebem, né? Não, Porque elas são esses... cobradas, elas são cobradas. As instituições, elas costumam cobrar, muitas vezes, uma carga de trabalho exagerada a cada dia. E as pessoas se submetem a isso porque é o ganho deles, é a profissão deles. É importante você agradar o seu chefe, o seu supervisor, o seu gerente, tal, apresentar uma produtividade. Só que essa produtividade, ela não pode atravessar e suprimir a sua vida pessoal. E na vida pessoal, ela vem antes da vida profissional, porque senão você não consegue ter sucesso. Isso acontece muito também. Quando eu oriento os meus clientes, quando fazem isso, que eles devem conquistar o seu momento de almoço, um pouco de descanso. E você vê, Né? é uma questão de realmente escolher como prioridade, porque você estava falando, são Sim, pessoas de trabalho e tal, mas a gente conhece também pessoas que são empreendedores, donos da própria agenda, ou pessoas que nem trabalham, mas que também usam isso como uma justificativa de ter coisas para fazer e nunca é sim. uma prioridade, São né, os o maus autocuidado, hábitos. Os que é maus por conta hábitos. dos maus hábitos e a Exato, dificuldade de se priorizar, porque exato. faz uma vez, faz outra, é Sim, como dieta, né? Como que começa, mas nunca sim, dá continuidade, né? exatamente. E é uma questão de realmente, o que eu percebi é de fazer a escolha, tomar a decisão, fazer a escolha e bancar essa escolha, né? Eu lembro que numa época, quando eu tava com mais dificuldade de dinheiro, foi a vez que eu escolhi comer melhor, sabe? Comer mais orgânico, e eu falei, putz, mas como é que eu vou fazer isso? Mas eu fiz uma escolha, assim, e realmente as coisas vão, quando a gente dá foco na nossa vida pessoal, realmente as coisas vão se abrindo nas outras vidas. A gente vai falar um pouquinho mais disso, mas realmente é uma grande dificuldade a escolha de se priorizar, né? A Sim. gente, vou te fazer mais outras perguntas sobre isso, mas continuando só para a gente fechar o ciclo dos 5 elementos. Estamos Então, na vida pessoal, elemento terra, e passamos para a vida profissional, sim, certo? Pode falar. Elemento elemento metal, vida metal. profissional, muita competição. Metal mostra isso, né? Armadura, armas de guerra, luta. E, infelizmente, a vida profissional ela se torna isso. E não deveria, mas é assim que funciona na sociedade. Então, Quais são os meridianos? os meridianos da vida profissional são pulmão e intestino grosso. E é característico, porque o pulmão ele lida muito com a preocupação. E as pessoas adoecem muito na vida profissional, no seu trabalho, quando são exigidos demais e se tornam muito preocupados com a carreira, com o sucesso ou com a possibilidade de fracasso, não é? Então, infelizmente, é uma área de muita luta. E a preocupação, quando ela toma conta do indivíduo, ele realmente acaba enfraquecendo e muitas vezes não conseguindo ter o sucesso que poderia ter. Então, dentro da nossa orientação, é preciso equilibrar muito o pulmão com o meridiano, o intestino grosso, que vai... A saúde do indivíduo depende de um intestino saudável. Sim. Então, observa como eu estava dizendo, se você, por causa de uma reunião profissional, pula o seu almoço, você deixou de abastecer o estômago. Ora, na sequência, você vai ter uma disfunção, porque certamente você não se alimentou adequadamente. E muitas vezes vai comer lanche, vai comer produtos que não são saudáveis, nutritivos, não tem um teor alimentício e nutritivo adequado. E isso é o que mais acontece. Então, de novo, temos que consertar isso, corrigir isso, para que
na vida pessoal e a vida profissional estejam harmônicas. Aí o indivíduo tem muita chance de desenvolver uma vida nesses três aspectos, espiritual, pessoal e profissional, mais bem-sucedida. Na sequência, nós temos o elemento água. Aí sim, o elemento água, emoção, não é? É a vida afetiva, é o encontro com o outro, é o namorado, é a namorada, é o marido, Relação a é a dois. mulher, a relação, não é? Essa vida de um procurando o outro para se realizarem, para se amarem, para serem felizes, tal. Pois é, né? E hoje a gente vê o maior conflito, né? Todo mundo com Muito, muitos conflitos na vida afetiva. muito conflito. É importante compreender que se você o mestre chinês ele é muito sábio, porque ele diz: se você vem da vida espiritual para a vida pessoal, para a vida profissional de forma harmônica e olhando com bastante equilíbrio para tudo isso e sendo próspero nisso que nós estamos observando, a sua vida afetiva tem tudo para dar certo. Porque você vai estar desenvolvendo uma personalidade madura, uma personalidade saudável, não haverá competição entre o casal, haverá cooperação e principalmente essa fraternidade que eu disse lá no começo da vida espiritual, que é para isso que você veio. Então, os casais, eles têm que ser amorosos um com o outro, eles têm que ser amigos acima de tudo. Aquela amizade que ninguém consegue abalar. É, E aí, é a verdadeira intimidade, né? aquela admiração que um tem pelo outro. Porque as diferenças de paladar, de gosto, de visão, de cor, não importa. As diferenças existem. Mas o que tem que ter entre os amantes é justamente assim, essa fraternidade, essa amizade, esse respeito mútuo. E isso as pessoas se perdem, porque se você não vem nesse ciclo virtuoso, a sua vida afetiva também não vai ser virtuosa. É. E aí o que acontece? O último elemento. Mas espera, antes de você falar do Tá. último, eu quero só reforçar que eu lembro quando nós começamos a nos relacionar, e obviamente eu não vim desse caminho equilibrado de todas as vidas, né? Eu vim aprendendo e venho aprendendo ainda. Você falava muito isso, assim, aprender a se relacionar a dois, eu acho que ninguém nunca aprendeu. E a gente vem trupicando e tentando aprender e fazendo como dá e tal, e colocando milhões de coisas que não são reais. Então, eu lembro que você falava muitas vezes, assim, quando eu dava alguns chiliques, algumas coisas, assim, falava, calma, a gente não tá competindo, né? Porque eu sempre queria ter razão, ou queria mostrar para você que você estava errado e eu estava certa, ou que tinha que ser assim, não assado. Nós estamos juntos, né? E você sempre falava, nós não estamos competindo, você quer vencer o quê, né? E para mim era estranho, porque nunca ninguém tinha falado desse jeito comigo. E é isso, né? Quando você entende que não é uma competição, embora hoje em dia, por isso que o cenário, eu digo, tá dramático, é incentivado a isso. Né? A gente está o tempo todo em competição, não só com a relação afetiva, mas também. E é dramático isso, porque como é que você vai estar dormindo com uma pessoa que você está competindo? E desde as coisas mais bobas, né? Então, quem faz o ovo mais gostoso, quem conseguiu ganhar o jogo tal, quem não sei o quê. E isso é péssimo, péssimo. Não tem como ter um relacionamento saudável quando você pensa que está competindo. E aí, depois disso, de você falar algumas vezes, eu fui percebendo como realmente era uma desprogramação que eu tinha que fazer para criar uma nova, né? E que é o que a gente vem fazendo aqui. É um ponto muito importante isso. Aí, sim. claro, é importante identificar quais são os traumas que provocam isso em cada indivíduo. Exato. Existem indivíduos que não percebem essa atitude beligerante. Então, se torna muito difícil se o indivíduo não se conscientizar. E como Lowen diz, né, o indivíduo sozinho dificilmente consegue. É muito comum
quando você sugere, principalmente a um adolescente do sexo masculino, e acontece muito isso, que ele necessita de uma terapia, ele rechaça essa ideia, porque ele pensa que terapia é coisa para louco, Ah, né? sim. E que ele não precisa, que ele pode se bastar, tal. Acontece que nós, na primeira infância, nós desenvolvemos muitos traumas, fixações, como a gente estuda em psicanálise, e essas fixações nos faz com que a gente permaneça com uma visão de mundo muito distorcida, Muito. né? Então, é preciso corrigir tudo isso. Bom, Bom, aí a gente sai da vida é, afetiva e vamos para a última vida pois é, dupla, né? porque o sonho do casal que se encontra, que se relaciona, é formar uma família, invariavelmente é isso que ocorre. Então, o quinto elemento aí, de que nós estamos falando, é o elemento madeira, e o meridiano importante, os dois meridianos, são fígado e vesícula biliar. E é muito incrível, porque o fígado e a vesícula biliar, ele representam todo o equilíbrio circulatório do sangue, o controle, né, da saúde do corpo e principalmente da mulher, o fluxo menstrual do Uhum. sangue que circula, tal. Claro que do homem também, mas é assim. E esse momento de você ir para a formação de uma família, né, essa família, se ela não tem toda essa circulação de uma boa vitalidade, ela também vai ser uma família adoentada, não é? Então, é fundamental que a formação da família, a origem dela, seja de pessoas equilibradas, de desenvolvimento amadurecido. Só que não é invariavelmente isso que ocorre. Eu tive um professor em psicanálise que ele dizia com muita franqueza: todo casal, quando começa a namorar e pensa em se relacionar, em ter filhos, se casar e ter filhos, devia estar fazendo esse curso aqui Ah, eu também de concordo. psicanálise que eu estava fazendo na época. Esse professor sempre comentava isso. E eu concordo plenamente, porque, volto a dizer, sozinho o indivíduo não consegue, né? São poucas as pessoas que autodidatas que conseguem resolver questões assim. Eu quase não conheço quem conseguiu sozinho, sem ter um mestre, sem ter um orientador, sem ter um terapeuta, não é? Sim. Porque muitas vezes você segue alguém teoricamente, assim, um ídolo que você tem, mas esses ídolos, eles não representam realmente a solução do seu problema. Você vai ter só uma fixação, uma Sim, identificação, uma projeção, etc. e tal, sim. e que não vão resolver os seus problemas internos, né? É, Você vai manter é. com aquela problemática. Existe uma aparente solução. Aparente, claro. Então, esse quinto elemento, na minha visualização, na minha metáfora, eu imagino que é a família e a sociedade, porque os pais, nossos pais, né, a gente chega na família e olhando para os nossos pais, nós podemos, desde a nossa infância, observar que eles são representantes da cultura vigente, Uhum. né? Então, eles são os representantes sociais na família. Então, esse vínculo da família com a sociedade é algo, né, estreito. E a influência é muito grande de cada núcleo que você conhece, em cada etnia, né, em cada nação que você puder visitar, você vai ver que existem situações muito próprias daquele grupo, Uhum. não é? E os pais orientam a visão filosófica, religiosa, o que você vai se alimentar, quais são os principais alimentos, qual é a sua postura na vida, o que você vai se encaminhar. E então, tudo isso, se fizermos o circuito
virtuoso, o indivíduo tem toda a chance de ter uma vida longa, próspera, saudável e feliz. Assim como você está tendo, né? Como Lowen teve, né? O criador e Sim. o formulador da bioenergética, que nós trabalhamos muito, né? Então a gente vê que... Só para resumir assim, então, um pouquinho, gente, porque assim, talvez para muitas pessoas aqui da nossa audiência está sendo a primeira vez que está entrando em contato com esse ensinamento novo, né? Que é completamente disruptivo com todos os contextos dos quais a gente já conhece. Então, assim, por experiência própria, eu digo, ele parece ser confuso e simples ao mesmo tempo, e ele é simples e confuso, ele é tão simples que fica complexo. E eu vou dizer assim, não precisamos nos preocupar com compreender tudo ao pé da letra, até porque a gente fez aqui uma síntese, né? A gente tem um curso fechado, depois eu vou falar mais sobre isso, que explora cada uma desses elementos das vidas, porque tem muitas outras correlações, né? As emoções positivas, negativas, os sabores, outros alimentos, tem muita coisa dentro de cada um desses estudos, né? A gente quis trazer aqui para vocês só um início de percepção para daí sim depois ter os aprofundamentos. Então temos a nossa vida espiritual, na sequência a vida pessoal, depois a vida profissional, depois a vida afetiva e depois a vida familiar e social, num círculo virtuoso, né? Normalmente a gente faz ao contrário, como um ciclo destrutivo, né? Seguindo a ordem ao contrário, e na ordem correta é um ciclo virtuoso. Você falou ciclo destrutivo, como você disse que as pessoas estão chegando. Por que ciclo destrutivo? Você agora é a professora. Porque a gente vem se desvitalizando, né? Fazendo um esforço desnecessário em cada uma dessas vidas, e a gente está vendo que ninguém está feliz em nenhuma das vidas, praticamente. Então não tá bom, não tá virtuoso, certo? Agora vai, dá a explicação correta e técnica e assertiva e culta. Vai. Então, o ensinamento dos 5 elementos vem de longa data dentro dos estudos da medicina tradicional chinesa, e é um ensinamento, a meu ver, como você falou, simples, parece complexo, mas ele realmente mostra, assim, na sua singeleza, uma verdade incrível. Se você fizer o circuito vida espiritual, vida pessoal, vida profissional, vida afetiva, vida familiar e vida social, dentro dessa sequência, os mestres chamam isso de círculo virtuoso. Ou seja, um elemento vitaliza o outro. E vitalizando, nós estamos falando de energia, nós estamos falando do vir a ser das coisas, nós estamos falando da facilitação que isso ocorre na vida do indivíduo. Como que um milagre, né? Como uma bênção. Agora, normalmente, quando você se referiu ao ciclo de destruição, é justamente o que os mestres falam. Se você vier pelo sentido oposto, ou seja, entender que você veio do elemento fogo para o elemento madeira, ou seja, da vida espiritual, direto para a família e fica preso nos padrões sociais que essa família obedece, e aí você quer ir para o elemento água, né? E na vida afetiva, buscar desesperadamente o encontro com outro para que você seja feliz, os mestres dizem que você está viajando, transitando pelo ciclo de destruição de energia, que é o oposto disso. Porque você não cuidou da sua vida pessoal, você não se desenvolveu profissionalmente, você não amadureceu e você já está enveredando pelas vidas ao revés. E por isso é que você fez a afirmação do conflito que a sociedade humana vive, não é? Invertendo essa direção, a harmonização pode ocorrer. E aí já emendo na pergunta que é o seguinte, eu quero fazer uma afirmação que a gente já falou.
não é cuidar de uma vida isoladamente, né? Então, quando a gente foca na nossa vida pessoal, realmente ramifica para você ter um olhar um pouco mais claro para as outras vidas, né? Queria que você desse o exemplo de alguns clientes que, quando você vem trabalhando com eles a vida pessoal, em terapia, em corpo, em tratamentos e tal, como as outras vidas deles vão também na paralela se edificando. Sim, Dá alguns exemplos, né, assim, de alguns clientes que, como aquela cliente que conseguiu estabelecer um relacionamento melhor com os clientes dela, melhorou a vida financeira. sim, a melhoria, quando o indivíduo entra no autocuidado, que é o elemento terra, quando o indivíduo busca uma terapia, ele está buscando se cuidar. Então, ele já está dentro desse elemento do autocuidado, né? E chega na clínica com todas as disfunções, maneira de pensar equivocada, alimentação completamente desequilibrada, não cuidando do descanso, do devido descanso, não tendo uma movimentação saudável. Então, o processo terapêutico tem essa finalidade de acolher o indivíduo que chega e fazer com que ele comece a se desenvolver. Então, no momento em que o indivíduo compreende que ele, no ambiente de trabalho, por exemplo, esse exemplo que eu acabei de dar, pelo excesso de reuniões, ele deixa de almoçar, ele não está vitalizando essa vida. Sim, mas quando ele está, ele consegue enxergar diferente e ter relacionamento, até uma gestão melhor com as pessoas da equipe dele, por exemplo. Você não tenha dúvida disso. Então, e interessante porque quando ele faz isso, ele permite que o outro faça também, não é? Então, um gestor que teoricamente não permitisse um bom horário de almoço e um momento de descanso, muitas empresas desenvolvem isso, ou seja, a salinha do descanso, onde as pessoas vão fazer um relaxamento, né, fazer um pequeno trabalho corporal, que é o laborial, né? Você, dentro do trabalho, desenvolver. Agora, o que nós estamos vendo hoje, que houve uma descompensação em função da crise que nós vivemos no planeta recentemente, e as empresas se desestruturaram também, não é? Então, muitas pessoas estão trabalhando a partir dos seus domicílios e se desorganizaram, inclusive. Então, a orientação é restabelecer uma carga de trabalho e uma carga de descanso equilibrada. E o sucesso é notório. O que muda é a percepção, né? Sim. Então, por exemplo, você está cuidando mais da sua vida, você consegue ter um pouco mais de clareza para olhar para as suas finanças, por exemplo, de uma forma que você nunca tinha visto. Sim. Isso aconteceu comigo e você orienta pessoas também, né? Sim. Na vida financeira. Sim. Então, traz um pouco disso. Fala um pouquinho desse exemplo das pessoas se reajustando financeiramente. Como é que funciona? Qual que é a questão que elas chegam, que não conseguem olhar nem para as contas, né? Então, quando o indivíduo não tem essa percepção, é muito curioso. Eu proponho sempre um alinhamento corporal no trabalho, além do trabalho verbal, um trabalho corporal, do alinhamento dos dois hemisférios. Nós temos o hemisfério esquerdo que trabalha com contas, faz cálculos. E o hemisfério direito, ele é artístico, ele é musical. Normalmente, quando eu faço a análise corporal, esses hemisférios estão fora de sintonia um com o outro. Então, o indivíduo ele não consegue realmente ter um olhar para os números adequadamente. Principalmente se o indivíduo tem uma alma artística, uma alma poética, uma alma... Não é? Por exemplo, um músico. Né? Eu tive um caso de um cliente, ele amava a música, ele
era um músico, mas tinha um trabalho para poder sobreviver, um trabalho que precisava de números. Ele tinha uma enorme dificuldade de se manter no trabalho e ser produtivo, porque o olhar dele era quando ele largava o trabalho e ia encontrar o grupo dele para tocar. E quando ele conseguia tocar em algum lugar para ganhar alguns trocados, porque ele não era um músico eminentemente famoso e profissional. Então a dificuldade desse cliente era enorme no sentido, não é, do trabalho, que é onde ele tinha o salário para bancar as despesas dele. E ele viveu um bom período nessa falta de sintonia. O trabalho clínico foi proveitoso porque, ao equilibrar os hemisférios através dos exercícios próprios que você conhece, que você já vivenciou isso, e você teve essa percepção também, não é? Então, é assim, ele conseguiu melhorar a performance dele, né? Só olhar para as contas, olhar para os números. E melhorar, né? Prosperar. E melhorar. E detalhe, quando ele melhorou, né, do ponto de vista de fazer contas, tal, ele conseguiu ser um melhor músico ainda, né? Porque aquilo roubava a energia dele. Ele chegava com toda aquela paixão para tocar, mas, sabe, o cérebro ficava em descompensação. Por isso que eu priorizo demais no trabalho clínico, né, o alinhamento músculo-esquelético, que nesse alinhamento o cliente ele sai sentindo paz, né, na mente e no coração. E aí você vai conseguir uma produtividade melhor. Exatamente. Então, tudo que era contaminante de forma negativa no caminho destrutivo, quando a gente começa a fazer o caminho construtivo de vitalização, tudo começa também a contaminar positivamente, né? O que eu percebo muito é o que traz mais clareza e assertividade para a gente agir. E aí, a gente, veja, então nós falamos aqui muito dos 5, né? O número 5, né? Dos 5 elementos. E no seu desenvolvimento, você trouxe que é uma pergunta e também uma continuação, que é assim, por que é tão difícil cuidar da nossa vida pessoal, né? Porque a gente começa, a gente inicia, a gente percebe, a gente sabe que precisa fazer um monte de coisa para cuidar da gente, e por que é tão difícil a gente realmente focar e priorizar em cuidar da nossa vida pessoal? A resposta é muito simples e nós já falamos sobre isso. É que quando nós chegamos na família, quando nós nascemos, papai e mamãe, eles estão despreparados para fazer essa iniciação desse bebê. E vão falando para esse bebê, vão educando esse bebê de uma forma assimétrica, ou seja, em falta de sintonia com o que é produtivo, com o que é verdadeiro. Então, uma criança com 7 anos de idade, ela ouviu 100 mil nãos. E sem proibições, censuras, porque os pais querem orientar, a intenção é boa. Mas como não foram preparados para isso, eles fazem do jeito que eles acham melhor. E aí, claro, como o indivíduo adulto já traz a sua visão de mundo e os seus traumas não resolvidos, ele não vai conseguir realmente lidar com essa criança, com esse adulto, com esse jovem que vai se tornar adulto de uma forma saudável. Então, aí começa a célula da família já com alguns ruídos na comunicação e provavelmente com mágoas, com traumas que precisam ser trabalhados na fase adulta. Muito bem, aí a gente vem estamos agora todos adultos tendo consciência disso. Não dá para voltar na nossa infância e fazer mudanças, né? O que agora, a importância de tudo que a gente está tendo aqui de acesso à informação é identificar, né? Tipo, algumas coisas, como elas acontecem, por que elas acontecem, para justamente a gente ter condições e autonomia para tomar decisões. E tomar a decisão de cuidar da nossa vida é a melhor decisão da nossa vida pessoal, é a melhor e a mais assertiva decisão. Por isso que ela é tão difícil. E aí, até para ajudar, você desenvolveu 4 fundamentos
bem básicos, mas bem importantes. Fala um pouquinho deles. Então, aí no algoritmo do 154321, esse algoritmo surgiu à medida que fui desenvolvendo o trabalho na clínica. Por quê? Porque o tempo todo eu me referia a essa vida inicial nossa, né? Que um grande criador que gerou isso, o princípio único dos chineses, né? E o princípio da Bíblia, de Abrão, quando fala de um Deus único. Então, os 5 são os 5 elementos que nós vimos que os mestres trouxeram. Agora, é muito interessante porque eu observava como chegar à aplicação desses 5 elementos na vida prática daquele cliente que chega para mim. Eu ficar simplesmente explicando os 5 elementos para o cliente não vai funcionar, não é? Eu percebia que eu falava, mas isso não se materializava, não vinha para o chão da vida das pessoas. E aí surgiu para mim um texto lindo, maravilhoso, da conversa, né, do criador da medicina chinesa, do tratamento de acupuntura, o Imperador Amarelo, imperador da China, Huan Ti. E ele conversando com o seu médico, ele perguntava para o médico, o Tipo, por que que ele tinha ouvido desde a infância dele que antigamente, daquela época antigamente, as pessoas viviam mais de 120 anos. Por que que eles estavam naquele momento vivendo metade? Observem, né? O Imperador Amarelo, há praticamente 6.000 anos atrás, reclamando, perguntando para o médico dele, né, por que que as pessoas estavam vivendo pouco. E aí o médico, com muita clareza, explicou para ele, né, num diálogo. Esse diálogo eu dou numa aula que, para mim, eu fico emocionado cada vez que eu falo desse diálogo. E traduzindo, compactando esse diálogo, o que o médico falou para o Imperador Amarelo foi o seguinte: o indivíduo, para ter vida longa, vida saudável, vida próspera, vida feliz, ele precisa de 4 fundamentos. O primeiro deles é o bom pensar. E isso fez com que eu conectasse também com os conhecimentos de Samuel Hahnemann, não é? Da homeopatia. Da homeopatia, quando ele também dizia que o bom pensar era fundamental. E aí, o segundo, e tão importante quanto, era a boa alimentação, né? Uma alimentação saudável, equilibrada. O terceiro elemento era que o indivíduo devia ter um bom descanso. E logo na sequência, ele ter um bom movimento, ele se movimentar de forma próspera. Então, esses 4 fundamentos, bom pensar, boa alimentação, bom descanso e bom movimento, se tornaram áreas assim importantes, pilares importantes na minha clínica e com meus alunos. São as ações que só nós, como adultos, podemos fazer por nós, né? Ninguém pode fazer pela gente. Sim. E a grande dificuldade que o adulto, como você falou, tem é de vencer os maus hábitos que ele adquiriu Desde sempre. Nos primeiros 2 setênios, de 7 a 14, no terceiro setênio, de 14 a 21, e a dificuldade é enorme de você mudar o padrão alimentar de uma pessoa, mesmo que ela perceba que ela está adoentada e que ela precisa mudar. É difícil, realmente. Porque então, a ação de cuidar, não é difícil só a ação, né? Mas é ter essa percepção. sim. Porque, por exemplo, quantas vezes a gente faz coisas que não são importantes e acaba tomando tempo, né? Então, por exemplo, não consigo descansar. Quase todo mundo fala isso, né? Não tenho tempo para descansar, não consigo descansar, não sei o que, não. Mas quantas horas, por exemplo, as pessoas podem passar
ou no shopping batendo perna, ou no celular, né? Fazendo algo que é desnecessário por um determinado momento, mas não consegue ficar quietinha, deitadinha e descansar, né? Então não é, as 24 horas são as mesmas para todo mundo, né? Não precisa de mais horas, porque se dá mais horas para quem está fazendo coisa, vai ficar fazendo coisas, né? Então é muito isso, assim, é de escolher o que realmente é a prioridade, que é cuidar da nossa vida, e aí sim, cuidar da nossa alimentação, porque realmente se eu estou ocupada cuidando da minha alimentação, né, dos meus movimentos de forma assertiva, né, e não sair fazendo qualquer coisa de todo jeito, assim, realmente focando em descansar e tal, tudo isso dá trabalho no início, né, porque você está reprogramando, fazendo uma mudança de vida, porque é uma mudança de vida cuidar desses 4 fundamentos. Ninguém fala pra gente focar nisso, e aí é um caminho solitário, né, porque... Muito solitário, e é uma mudança radical, porque o padrão de pensamento, invariavelmente, ele como nós aprendemos em psicanálise, muitas vezes a pessoa vai para uma idealização, não é? Então ela vive assim sempre num ideal, um ideal de algo que não vai se materializar, mas ela entende que aquilo é a vida dela, e infelizmente não consegue colocar os pés no chão e caminhar pela vida com mais firmeza, com mais certeza. Veja, a questão da alimentação também passa muito pela preguiça, que hoje vamos dizer assim, é uma verdadeira endemia, não é? Nas pessoas. As pessoas têm uma falta de energia, falta realmente de energia. Como nós trabalhamos preponderantemente com energia no nosso instituto, eu posso afirmar que o nível de energia que as pessoas desenvolvem é muito baixo. O conceito de energia também ele é muito desvalorizado. Não há esse estudo nas universidades, na academia. Então, realmente, lidar com a energia, com um bom padrão de energia, é algo muito importante. Muito desafiador, né? E nós temos a alegria de transmitir isso para os nossos alunos e nossos clientes. E a questão da alimentação também, nós desenvolvemos a cozinha Escarlate, não é? Que é a cozinha que não visa servir centenas de pratos num restaurante físico, e sim, a cozinha Escarlate tem por objetivo levar o conhecimento, né, dos alimentos de uma forma mais equilibrada possível. Não que nós tenhamos a última palavra em tudo, mas nós vivemos pesquisando o melhor alimento, os alimentos mais saudáveis, que podem melhorar o padrão alimentar. E, certamente, todas as pessoas que nós temos orientado, elas têm revelado, né, essa alegria de ter mudado. Agora, continua ainda, a meu ver, a preguiça. Né? A preguiça... As pessoas têm muita preguiça. E eu estava ouvindo uma entrevista de um dono de restaurante agora há pouco, né? E ele dizia que a alegria dele de cozinhar para amigos, para parentes, né? Num petit comité, assim, num almoço ou num jantar, é enorme, é um gesto de carinho. E ele realmente estava sendo entrevistado por uma mulher que declarava que tinha uma preguiça, né, de fazer qualquer prato, tal, que seguia às vezes a orientação desse dono de restaurante. Então, o que a gente observa é isso, né? A preguiça, ela está sempre, e aí a pessoa prefere... E nem sabe como fazer, né? Porque uma vez que você vai... As pessoas também reclamam da questão de abrir mão da vida social, porque tudo está relacionado à comida, e ao fazer, encontrar pessoas o tempo todo, sair, viajar, planejar, nananã. E essa mudança de jornada, ela requer uma parada nisso, né? Um desacelerar de tudo isso para a gente reconectar, que é como aquilo que você fala, né? Quando todo mundo estiver indo por um lado, você vai para o outro, né? Porque... é mais fácil de você acertar, porque realmente o nosso contexto social, ele é contrário a tudo isso, né, que a gente propõe dos 4 fundamentos. Uma filosofia muito simples, é entender que a unanimidade, ela não é inteligente, né? A unanimidade, quando você vê todo mundo indo realmente numa direção, né?
quem sabe você pode ir até numa outra direção. Eu estou dizendo quem sabe, né? Não estou dizendo que as pessoas que estão indo numa direção estejam totalmente erradas, mas muitas vezes você pode fazer uma diferença e ter uma criatividade, né, em seu próprio benefício. E aí, porque a forma de aprender é sempre assim, né? A gente tem que aprender procurando aprender pelo próprio esforço, mas demora. Então é importante aprender com quem sabe, né, e procurar ser orientado pelos mestres e pelos terapeutas que estariam disponíveis para passar essa orientação. O fato é que requer muita paciência, muita persistência, Sim. né? E nada é imediato. Para quem está assistindo a gente aqui por vídeo, já está escurecendo, porque a gente está gravando aqui do carro, mas nós vamos continuar para finalizar o nosso algoritmo, que é passar para o número 3. Então, o número 3 é muito simples, é objetivo, é preciso, e ele é considerado os 3 tesouros da medicina tradicional chinesa, que é o SPC: simplicidade, paciência e compaixão. Ou seja, os mestres orientam que o indivíduo tem que ser simples na sua vida, simplificar tudo. O indivíduo tem que ter paciência consigo mesmo e com os outros. E compaixão. Compaixão, você desenvolvendo o seu coração amoroso, você vai poder verificar o erro que o outro está cometendo, mas não julgá-lo e condená-lo, e sim tendo compreensão, tendo compaixão. E dessa forma, o SPC, na vida de cada um, quando consegue isso, é um grande tesouro. Tesouro maravilhoso, porque você deixa desenvolver aquela mágoa, aquela raiva, aquele ódio, em que, infelizmente, a sociedade humana está prisioneira dele no mundo atual, no século XXI. A sociedade humana não conseguiu evoluir para o 3 do nosso algoritmo. Ela não é simples, ela não tem paciência, ela não tem compaixão. Então... E aí, quando a gente começa a olhar um pouquinho para isso, a gente, obviamente, se sente na contramão. Sim, né? Sim. Do mundo atual. Se sente sozinho. Eu ouço isso de muitos clientes, principalmente jovens, principalmente mulheres, né, que muitas vezes tentam enveredar por essa simplicidade, por essa paciência, por essa compaixão, e elas não encontram no mundo ressonância tão evidente disso. Mas, de novo, eu vou dizer: sejam simples, sejam pacientes e sejam compassivos. E na sequência do algoritmo, já que nós temos que ir encerrando em função da claridade do ambiente... E do tempo. Do tempo, é o 2, né? O 2 é o famoso Yin Yang, né? Da medicina chinesa. O Yin Yang que nós temos no nosso corpo, que nós temos na vida, que nós temos em tudo, de forma relativa. Significa uma força que são forças antagônicas e complementares. É o homem e a mulher, é o dia e a noite, é o bem e o mal, enfim, é o calor e o frio. Quer dizer, esse contraste que existe do yin e do yang, de forma objetiva na nossa vida, e depois, ao longo dos nossos encontros, eu vou ter oportunidade de especificar melhor o que se trata verdadeiramente o yin e yang nesse equilíbrio. Mas, basicamente, eu já havia dito, eu procuro harmonizar no indivíduo esse yin yang dele, tanto na mulher quanto no homem. O indivíduo, estando com a sua polaridade equilibrada, ele se sente mais saudável, né? Ele tem mais lucidez. E é isso. O que vale reforçar nessa questão do número 2 é quando a gente está realmente um indivíduo mais interessante no sentido de qualificado, cuidado, né, de fato na sua vida pessoal e tal, a gente fica até mais honesto e mais íntegro para até se relacionar com uma outra pessoa de uma forma mais natural, né, sem tanta projeção, sem tanta expectativa do que o outro vai preencher, porque você já está mais preenchido, né? Então essa é uma grande sacada que eu percebo.
E aí esse é o problema do movimento ao contrário de destruição de energia, quando você está no seio familiar e você busca desesperadamente, sendo jovem, o outro para te completar. É um Exato. grande erro. O outro não vai nunca trazer a felicidade para você. Você que tem que fazer no ciclo virtuoso, fazer todo esse caminho para dois indivíduos que fizeram esse caminho de forma mais madura e consciente se encontrarem e se relacionarem de forma afetiva, amigável e próspera. Sendo um, né? Aí a gente volta pro número 1 Sendo de um, novo, que é como filho indivíduo. do grande Criador. O Nós grande somos, indivíduo, né? De exato, fato. né? O próprio mestre Jesus dizia, né? Meu pai. Então ele se colocava como filho desse Deus Criador. E ele não foi o filho único, como infelizmente querem dizer. Não, ele é um filho como todos nós também. Sim. Assunto não falta aqui pra gente falar, né? Já falamos aqui por mais de 1 hora. Demos uma introduzida no tema, né? Quero convidar vocês, caso vocês ainda não tenham assistido o nosso episódio anterior, nós falamos sobre esse conhecimento que o Milton traz e ele trouxe algumas pinceladas aqui, né? Falamos um pouco mais da questão mais ocidental, psicanálise e tal, e hoje nós trouxemos um complemento da medicina chinesa, de um estudo mais oriental, para vocês verem como eles se conversam, como o Milton vai fazendo essa costura, né? Nas aulas, nos cursos e nos atendimentos que ele faz com a gente lá no Instituto. Seguiremos aqui, esse é o nosso podcast A Dupla Escarlate, certo? Certo. Estaremos de volta no próximo capítulo, temos muitos temas para tratar. Se vocês quiserem, podem mandar também sugestões de temas para a gente abordar, de coisas que vocês gostariam de saber, se aprofundar um pouco melhor, que a gente vai desenvolver aqui o nosso roteirinho no nosso super estúdio automobilístico que nós temos agora aqui em casa, que é o nosso carro, que tem uma acústica ótima, uma claridade boa de dia, agora já está escurecendo. E é isso, quer falar mais alguma coisa? Não, desejar tudo de bom, uma excelente fim de tarde, né? Já está anoitecendo e nos encontramos brevemente. Até lá. Tchau, pessoal. Esse foi o nosso beijo podcast A Dupla. E vocês encontram a gente no Instagram, @Milton e Gabriela Scarlatti, que lá tem todas as informações e telefone de contato, e-mail, para vocês falarem com a gente, comigo especificamente, a gente vai repassando. Um beijo, tchau! Tchau.